A paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para deixar uma palavra de Deus para edificar a nossa vida, amém? Abra comigo em Gênesis, capítulo 30. Vamos orar ao Pai enquanto você procura e pedir para você compartilhar, deixar teu like, fazer tua inscrição para que o canal venha crescer e alcançar mais pessoas, amém? Aqui em Gênesis, capítulo 30, palavra que o Senhor me deu, aleluia, que diz assim: Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã e disse a Jacó: Dá-me filhos, senão eu morro. Amém? Vamos orar ao Pai? Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar e venha falar conosco no nome de Jesus. Acampa teus anjos ao meu redor e ao redor de todo aquele que vai ouvir a tua palavra, que eu te peço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? A palavra do Senhor, aqui em Gênesis capítulo 30, verso 1, diz, que vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, ela teve inveja da sua irmã. Olha o perigo, a inveja. E disse a Jacó: dá-me filho, senão eu morro. Raquel aqui, ela aqui representando Israel, o Israel amado do Senhor. E já Lia representando a igreja de Cristo Jesus, Raquel, ela é amada, mas ela não era possuidora dessa bênção de frutificar. E assim é, Israel, ele não tem essa bênção frutificadora, que vamos dizer, de almas, de reconhecer Cristo como teu Salvador. Israel ali, aqueles que ainda não aceitaram a Cristo, eles ainda estão nessa condição de ser amados, mas não possuidores da salvação. Enquanto Lia, ela era rejeitada, era excluída, e agora ela passou a se tornar ali, devido ao pai dela ter feito uma trapaça, e ela agora passou a ser aceitada, e ela frutificava nesse casamento, e representando a igreja de Cristo, que era rejeitada, e agora ela é agregada através do que Cristo fez por nós na cruz, enquanto Raquel, amada, mas triste e estéril, e agora Lia, a rejeitada, ela dava frutos, frutificava, amém? E Jacó se zangava contra Raquel e dizia: estou eu em lugar de Deus que te impediu o fruto do ventre? Porque ela disse, e disse a Jacó: dá-me filhos, senão eu morro. Então ela foi buscar no lugar errado, ela foi colocar a culpa em Jacó, mas não era em Jacó que ela deveria, colocar a culpa mais em si própria, porque ela deveria buscar a Deus e não a Jacó. Jacó não tinha o poder de resolver aquela situação. E então foi quando Jacó disse, e Jacó se zangou contra Raquel e dizia: estou eu em lugar de Deus que te impediu o fruto do teu ventre? Isto era algo que somente Deus poderia resolver por ela. Ele estava deixando bem claro, ele estava dando a direção para ela. Eu não posso resolver isso para você, mas Deus, o Deus que impediu de você ter filhos, esse pode abrir as portas, pode abrir tua madre. E assim, muitas das vezes, aquele que às vezes olha, inveja, aquele que olha e acha que tudo é muito simples do outro lado, mas ninguém via o quanto Lia era desprezada, o quanto Lia era rejeitada, mas Lia tinha um coração voltado ao Senhor. Talvez possam olhar você e dizer como tem frutificado, como tem sido abençoada, como tem crescido em graça, em sabedoria, mas ninguém sabe o preço que você tem pago ali, buscando diretamente na fonte. E então Jacó estava dizendo para Raquel: Raquel, por um acaso sou eu capaz de resolver o teu problema? E ele estava direcionando: vai buscar em Deus, mas Raquel não entendia. E ela disse: eis aqui a minha serva Bila, coabita com ela, para que dê a luz sobre os meus joelhos, e eu assim também terei filhos. Então aqui, mostrando que sempre o homem ele vai dar o teu jeitinho. Na falta de fé, o homem sempre vai querer pôr a tua mão. Na falta de fé, o homem sempre vai querer dar um empurrãozinho para Deus. Existia uma promessa sobre a vida de Jacó. Dali surgiria as 12 tribos de Israel. Existia uma promessa sobre a vida de Jacó. Jacó, ele já estava vindo de um processo onde ele era chamado de enganador. E agora ele vinha de uma família totalmente fora se fosse para olhar o que Deus iria escolher para concluir os propósitos dele na terra, você ia falar: essa família é improvável, essa família não dá certo. E muitas das vezes talvez você tenha olhado para a tua condição, da forma que você tem construído a tua vida, da forma que foi, da forma que você chegou até a presença do Senhor, e você diz: eu sou improvável.
né? Como que pode Deus ter me escolhido? Se tem outros exemplos, às vezes aparece isso, né? Vagueando no nosso pensamento. Deus poderia escolher melhores, família mais perfeita, agradável, a perfeitinha, né? Mas a gente pode ver como Deus escolhe as coisas loucas para confundir as que são as sábias. E então, ali, o único problema de Raquel, que Raquel, além dela ser invejosa, ela estava com uma inveja impregnada nela. Ela era amada, mas ela precisava ser transformada e lapidada. Por isso o Senhor foi ali e fechou a madre, né? Talvez Raquel estivesse colocando a confiança nas belezas que ela possuía, né? E ela mesma acabava causando essa ira em Deus para que fechasse a madre dela. E então, ela ali ofereceu a Bila para conceder um filho para Jacó, como se fosse dela. Sempre o homem colocando a mão, sempre o homem querendo ali fazer algo para ajudar a Deus, né? E Deus não precisa disso, né? Então aqui a fé dela era minúscula, ela não procurava em Deus. Enquanto nós vamos vendo que Lia, ela ia sendo abençoada. Assim lhe deu a Bila, serva por mulher, a Jacó a possuiu, né? Então, ali nós podemos ver que era um costume da época, que não agradava ao Senhor, mas essas mulheres faziam isso, né? Bila teria um filho que seria considerado filho de Raquel, porque a Bila era serva de Raquel. E o homem ali sempre querendo dar uma forcinha para o Senhor. E concedeu Bila e deu à luz a um filho, a Jacó. Então disse Raquel: julgou-me Deus e também ouviu a minha voz e me deu um filho. Por isso chamou o seu nome Dan, né? Que significa julgar. Isso quer dizer, na verdade, Deus não tinha julgado a causa de Raquel dando esse filho chamado Dan. Mas o Senhor, ele usou ali a situação em que estava para que o propósito dele viesse a se cumprir. Deus não estava se compactuando com aquela história. Nem mesmo ali de Jacó ter duas mulheres, Raquel e Lia. Mas foi o que aconteceu, né? E Deus, ele vai usando as situações para cumprir o propósito dele. Mas Deus, ele desde o começo, ele fez o homem e a mulher. Ele não pediu para que se agregassem mais mulheres no seio da família. Deus nunca se agradou disso. Mas aí nós podemos ver como o homem sempre vai pender para a carne, né? E quando ele distrai, quando ele tira o foco de Deus, quando ele diminui a fé no Deus poderoso e santo. E concedeu outra vez Bila, serva de Raquel, e deu à luz a segundo filho, a Jacó. Então disse Raquel: com grandes lutas tenho disputado com minha irmã e venci, e chamou o seu nome Naphtali, né, que significa luta. E vendo Lia que tinha deixado de dar à luz, tomou também Zilpa, sua serva, e a deu a Jacó por sua mulher. Então aqui também Lia acabou ali, ela estava sendo abençoada, gerando filhos, né, dando filhos a Jacó. Mas quando ela viu que por um tempo ela já não estava gerando mais, ela então resolveu ir e dar Zilpa para agora gerar filhos. Ela acabou, ela olhou o exemplo da irmã e falou: ai, Deus está se agradando, né? Eu vou fazer também. Mas não era para ela fazer aquilo, mas Deus usou situações que eles colocaram diante do Senhor para os propósitos do Senhor cumprir na vida daquela família, dessa nação, e que se estendeu até nós. E Zilpa, serva de Lia, deu à luz a um filho, a Jacó. Aleluia. E disse Lia: veio a boa fortuna, e chamou o seu nome de Gade, que significa boa fortuna, né? Aleluia. E Zilpa, serva de Lia, deu à luz outro filho, a Jacó. Então, disse Lia: para minha sorte, porque as mulheres me terão por bem-aventurada, e chamou o seu nome de Aser, que significa feliz. E foi Ruben nos dias de da ceifa de trigos, e achou mandrágoras no campo, e trouxe para Lia, sua mãe. Então disse Raquel a Lia: rogo-te que me des as mandrágoras do teu filho. Então aqui está mostrando, né, um quadro aqui onde elas iam colocar a confiança dela nessas mandrágoras. E essas mandrágoras aqui, naquela época, eles tinham por superstição de que aquela que, não sei como que eles usavam, se era um chá ou comia, não sei, um específico aqui. Eles iam usar aquela mandrágora para que voltasse a fertilidade, né?
E então, aqui eles estavam mostrando aqui que eles estavam colocando a confiança deles numa superstição, né? Em algo ali que poderia voltar a fecundidade da mulher. Então, e ela respondeu: é pouco que tenhas tomado o meu marido e tomarás também a mandrágoras do meu filho? E ela disse, né, Raquel, por isso ele deitará contigo esta noite pelas mandrágoras do seu filho. Então, Raquel estava comprando aquela mandrágora para que Lia, então, desse aquela mandrágora, ela ia ceder aquela noite que era dela com Jacó para Lia. Ela estava comprando aquela mandrágora. E quando Jacó voltava do campo à tarde, saiu Lia ao seu encontro e disse assim: a mim possuirás nessa noite, porque na verdade te aluguei pelas mandrágoras do meu filho. E ele deixou-se com ela, se deitou com ela aquela noite, perdão. E ouviu Deus a Lia e concebeu e deu à luz a um quinto filho a Jacó. Aqui nós vemos o quê? Por um longo tempo, Lia não estava concebendo. Por um longo tempo, estava cerrada a madre de Lia, né? E ali, Lia começou também agora a fazer igual Raquel, começou a dar ali as suas servas para deitar com Jacó, seu marido. Mas quando Raquel, ela tomou a frente do Senhor, ela não buscava no Senhor, ela foi buscar nas servas, agora na mandrágora, mas ela nunca ia aos pés do Senhor. E ela então, quando conseguia o filho, ela dizia que aquilo era fruto de Deus, mas não era. Era assim, Deus usou a situação, né? Era fruto de Deus, Deus usou a situação, mas não era que Deus consentia com aquilo, era que Deus usou a oportunidade que ele tinha de fazer o propósito dele ser concluído. Mas Deus, ele não se agradava, porque ele queria que elas buscassem nele, né? Mas o Senhor usa. Nós podemos ver aqui a forma frágil e errônea dos homens da terra usarem, e nós podemos ver as misericórdias do Senhor sobre nós. Sempre as misericórdias dele, a graça do Senhor nos alcançando de alguma forma. E foi isso que aconteceu com essa família, né? E ouviu Deus a Lia e concebeu e deu um filho, à luz a um quinto filho de Jacó. Então já era o quinto filho de Lia com Jacó, né? E então, quando a Raquel, ela conseguiu aquela mandrágora, ela podia falar assim: nossa, agora eu vou, né? Ela pensou, vou dar a luz. Mas não, naquela noite Deus visitou, foi Lia. E nós vamos ver aqui que ainda demorou um tempo para Deus conceder a Raquel aquilo que ela tanto queria. E disse-lhe: Deus me tem dado a minha recompensa, pois tenho dado a minha serva a meu marido, e por isso ela chamou o seu filho de Issacar, que é recompensa. E concebeu Lia outra vez e deu à luz ao sexto filho de Jacó. Então agora Lia já tinha dado, né, mais 2 filhos a Jacó. E ela disse ali que Deus tinha recompensado porque ela tinha dado a serva. Não, mas Deus não se agradava disso, né? Nós vamos ver que Deus, ele nunca quis que o homem tivesse 2 esposas. Mas Deus ali se agradou, foi dela abrir mão daquela mandrágora e conceder aquilo a Raquel. Ela não pôs a fé nela, naquilo, porque ela também queria voltar a ter filhos. Mas ela cedeu para a irmã, e aquilo também já agradou o coração do Senhor. E disse Lia: Deus me tem dado uma boa dádiva, agora morará comigo o meu marido, porque ele tem dado 6 filhos, e chamou seu nome Zebulon. Então, ela tinha uma esperança de que o marido voltasse a atenção toda para ela. Que o marido agora, né, amasse ela como amava a Raquel. E depois deu à luz a uma filha que chamou seu nome Diná. E se lembrou Deus de Raquel. Veja bem, Lia teve 3 filhos, né, depois daquela mandrágora. Isso era Deus provando para Raquel que não era o jeitinho deles que estava dando continuidade ao propósito do Senhor. Não era uma superstição, não era algo que Raquel pudesse fazer, queria comover o coração de Deus. Mas era o tempo de Deus, era necessário esperar o tempo e confiando em Deus, né? E lembrou Deus de Raquel, e Deus a ouviu e abriu a sua madre. Então, quando Deus fala aqui, ó, e Deus a ouviu, isto é, foi quando então Raquel foi orar ao Senhor. Quando Raquel foi buscar no Senhor, Deus abriu a sua madre. Eu não sei o que você está precisando
aonde você precisa de um milagre do Senhor. Talvez você tenha procurado em várias outras coisas, mas quando você fizer assim como Raquel fez e ela entendeu, eu tenho procurado em tantas coisas e não tem me dado a solução, não tem tido resultado, não tem conseguido frutificar, não tem conseguido gerar. Mas quando você se voltar, né? Quando ali, se Deus ouviu, é porque ela foi falar com Deus. Então, quando você for falar com Deus, Deus vai te ouvir e vai abrir a sua madre, vai abrir essa porta, vai abrir, né, esse sonho, vai concretizar aquilo que você almeja. Mas é necessário, assim como Lia, ela buscava no Senhor, ela começou a exercer a fé que Jacó tinha em Deus. Ela era grata porque ela, né, via o quanto Deus era com eles. Mas também Lia errou, porque ela começou a ver os exemplos de Raquel e ela começou a querer fazer igual a Raquel. O que Deus diz para mim e para a tua vida? Não vamos ceder a nossa fé para exemplos de pessoas que tomam alguma atitude que parece ter algum resultado, mas não é verdadeiramente aquilo que o Senhor quer. O Senhor quer apenas uma direção. A fé naquilo que Ele fez por nós. A fé naquilo que Ele fez por nós na cruz, dando Jesus para morrer. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e não existe, não tem como nós queremos negociarmos a nossa fé em Cristo Jesus. Não tem como nós queremos dar o nosso jeitinho. Às vezes passa na nossa cabeça, né? Eu posso dar uma mãozinha, fazer de tal jeito, de tal forma. Mas espera no Senhor. Espera em Jerusalém para que você venha a ser revestido do alto. Espera Deus te revestir, te direcionar, Deus mostrar. Assim como Deus fez com Neemias. Colocou no coração de Neemias. Neemias foi aos pés do Senhor, orou, jejuou, buscou no Senhor e Deus o encorajou. E ele pediu graça para estar diante do rei, para que o rei o enviasse para a reconstrução dos muros de Jerusalém. E então ainda financiou toda aquela obra. É assim Deus na minha, na tua vida. Quando Deus faz, Ele faz perfeito, maravilhoso. E não adianta nós queremos dar nosso jeitinho, né? Mas mesmo quando a gente dá o nosso jeitinho e parece que tudo vai dar errado, ou quando queremos fugir de algum propósito, o Senhor usa as situações e nos faz entrar no propósito. Porque Deus, é maravilhoso. E os planos deles não podem ser frustrados. Amém? E ela concebeu e deu à luz a um filho e disse: Deus tirou a minha afronta. Só Deus pode tirar a afronta. Só Deus pode vir e curar as nossas feridas. Somente Deus pode vir e nos garantir a vitória. Nós não podemos, nós não conseguimos. Mas quando colocamos a nossa vida diante de Deus, Ele pode vir e tirar a nossa afronta. E chamou o seu nome de José, dizendo: O Senhor me acrescentou outro filho. Não, o Senhor me acrescente outro filho. Aleluia, né? Então ela reconheceu que quando ela voltou-se para Deus, Deus deu esse filho a ela. Deus acrescentou José e ela colocou ali o nome de José, né? Aleluia. Glória a Deus. José que significa acréscimo, né? Acréscimo. Então, na verdade, Raquel, ela profetiza ali que ela iria dar a luz a um outro filho. Porque quando ela diz aqui, e chamou o seu nome José, dizendo: O Senhor me acrescente outro filho. Ela recebeu aquele e já profetizou que Deus daria outro filho a ela. Assim temos que ser nós, né? Nós temos que colocar a nossa vida diante do Senhor, clamando e pedindo e reconhecendo e profetizando no nome do Senhor Jesus que tudo vai dar certo, que vai abençoar, que Deus vai acrescentar filhos espirituais, filhos, né? Gerando na tua madre, bênçãos espirituais, bênçãos materiais. O Senhor é Deus que abre porta e fecha a porta. Ele fechou a madre de Raquel para que ela aprendesse a ter reverência ao Senhor. Nós podemos ver desde o início, Lia também tinha seus deslizes, ela tinha às vezes algumas coisas ali que ela tomou de exemplo da Raquel, né? Porque a Raquel era bonita, ela era amada. E então, como Jacó amava ela, Raquel às vezes queria se espelhar, copiar um pouquinho o jeito de Raquel para chamar a atenção de Jacó. Mas nisso ela errou, porque ela tinha que chamar a atenção de Deus. E quando então ali Lia sempre se voltava ao Senhor, Deus sempre foi abençoando ela. Né, que nós podemos ver que não é o homem que pode fazer algo por nós. Que desde o início Jacó falou: posso eu fazer algo assim? O próprio Deus que fechou a tua madre. Ele estava direcionando a Raquel para ir buscar em Deus. E ela não entendeu. Então, é porque as bênçãos, a fé, ela é produzida através daquilo que nós vamos produzir dentro de nós, exercer, é buscar e confiar nesse Deus, né?
Não é a fé do outro que pode nos abençoar, mas é aquilo que nós vamos ali alimentar em nós, que pode nos salvar, nos resgatar e nos abençoar. Verso 25. E aconteceu que, como Raquel deu à luz a José, Jacó disse a Labão: deixe-me ir, irei ao meu lugar e à minha terra. Então, Raquel dando à luz ali encorajou até mesmo Jacó, né? Jacó teve um despertamento. Amém? Nós vamos ficar até aqui hoje nessa palavra. E amanhã, se Deus permitir, nós continuamos essa história linda e maravilhosa. Mas o que o Senhor está dizendo para mim e para a tua vida? Nós temos que fazer como Lia. Lia buscou e confiou no Senhor. Raquel teve a sua bênção retardada, atrasada ali, né? Deus segurou as bênçãos de Raquel. Talvez era para ela, talvez não, né? Bem provável o Senhor queria que elas gerassem os filhos, né? E não as suas concubinas, mas elas sempre tentaram dar um jeitinho. Raquel, quando pegou aquela mandrágora ali, aquele algo que não era propósito do Senhor, para que ela confiasse, não era para ela pôr a confiança nela em algo superficial, numa superstição, mas ela preferiu trocar ali uma bênção dela. Talvez era aquela noite que Deus iria abençoar Raquel, e ela cedeu aquela bênção para a irmã, em troca de algo, né, que ela botou a confiança em, que não era Deus. Mas se ela tivesse confiado em Deus, aquela noite ela poderia ser abençoada. E o que o Senhor diz para mim, para a tua vida? Às vezes a bênção está tão próxima, que nós não venhamos negociar a nossa bênção, onde o Senhor falar para a gente continuar, persistir, fazer, nós temos que fazer crendo. Nós, independente de resultado, mas Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe aonde Ele quer que nós vamos chegar. Deus sabe qual é o resultado de tudo, mesmo sem nós sabermos, mas a nossa confiança tem que estar em Deus. Se Raquel tivesse permanecido confiando em Deus, aquela noite ela poderia ser abençoada, mas ela trocou a bênção dela. Ela trocou a bênção dela, né, por uma mandrágora. Ela trocou. E Deus então fechou a madre dela por mais 3 anos, para que ela entendesse que não foi aquela mandrágora, né, que tinha abrido a madre dela. E quando ela orou ao Senhor, o Senhor ouviu. Quando ela buscou o Senhor, reconhecendo que somente Ele podia fazer aquilo por ela, ela foi abençoada. É isso que o Senhor está dizendo para mim e para a tua vida. Não busquem outras coisas. O único caminho, a verdade e a vida é Jesus, né? Não tem como chegarmos ao Pai se não for através de Jesus. Não tem como recebermos as nossas bênçãos se do alto céu não for nos mandado. Então, que nós possamos confiar inteiramente no Senhor. Amém? Essa é a palavra de Deus. Pai, obrigada pela tua palavra, obrigada, Senhor, pelo seu esclarecimento. Meu Pai, que nós não venhamos trocar a nossa bênção, que nós venhamos buscar em Ti, confiando, Senhor, que o Senhor sabe todas as coisas. Meu Pai, visita esse meu irmão, essa minha irmã, que eles não venham, Senhor, negociar a fé deles, que eles não venham colocar a fé em outras coisas, que eles não venham dar uma forcinha para o Senhor, mas que eles venham acreditar que o Senhor é um Deus poderoso e santo e que todos os seus propósitos vão se cumprir para a honra e glória do Teu nome. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você. Que ele te traga paz. A paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus. Aleluia.